não se teria produzido tão facilmente se os homens de ciência que proclamaram a objetividade e a autenticidade desses fenômenos mediúnicos não tivessem tido cuidado de acrescentar que o reconhecimento dos fatos de modo algum implicava a aceitação da hipótese espírita. Houve, entretanto, uma forte minoria que viu o inteiro significado da revelação. 22. Grandes médiuns modernos. Há sempre certa monotonia em escrever sobre sinais físicos de inteligência estranha, porque eles tomam formas estereotipadas e de natureza limitada. São mais que suficientes para sua finalidade, que é demonstrar a presença de forças invisíveis, desconhecidas da ciência materialista, mas tanto os seus métodos de produção, quanto os resultados, conduzem a infindáveis reiterações. Essa manifestação em si mesma, ocorrendo, como ocorre, em toda parte, deveria convencer cada um que pensa seriamente sobre o assunto que se acha em presença de leis fixas, e que não é uma esporádica série de milagres, mas uma ciência real que se está desenvolvendo. É em sua ignorante e arrogante guerra esse fato que tem pecado os adversários. Eles não compreendem que haja leis, escreveu Madame Bisson, depois de alguma tentativa fátua dos doutores da Sorbonne para produzir o ectoplasma sob condições que lhes impossibilitavam a experiência. Como se verá pelo que sucedeu antes, um grande médium de efeitos físicos pode produzir a voz direta fora de seus próprios órgãos vocais, bem como a telecinesia ou o movimento de objetos à distância, batidas, ou percussão do ectoplasma, transportes, ou a vinda de objetos distantes, materializações de rostos, de mãos ou de figuras inteiras, a fala e a escrita em transe, escrita em lousas fechadas, fenômenos luminosos, que tomam várias formas. Todas essas manifestações o autor viu muitas vezes e como elas lhe foram mostradas pelos principais médiuns da atualidade, ele se arrisca a alterar a forma desta história, falando dos mais recentes sensitivos que conhece pessoalmente e pôde observar. Fica entendido que uns cultivam um dom, outros outro, ao passo que os que exibem todas as formas de mediunidade em geral não são tão proficientes em nenhuma, como o homem ou a mulher que se especializou. A gente possui muita força psíquica para exteriorizar, e pode fazê-lo através de um canal profundo ou desperdiçá-la através de muitos canais superficiais. De vez em quando aparece uma criatura maravilhosa, como Dedeume, que possui todas as mediunidades, mas isto é raro. A maior médium de transe com a qual o autor já teve contato foi a Sra. Osborne Leonard. O grande valor de seu dom é que, em regra, ele é contínuo. Não é interrompido por longas pausas ou por intervalos improdutivos, mas flui exatamente como se a pessoa que se supõe falar estivesse presente. O processo usual é que Sra. Leonard, uma senhora agradável, gentil, de meia idade, cai num sono, durante o qual a sua voz muda inteiramente e o que vem através dela, se supõe ser de seu pequeno guia, Feda. O guia fala um inglês entrecortado, alto, com muitas expressões infantis e de intimidade, o que dá a impressão de uma inteligência infantil, suave e meiga. Atua como porta-voz do espírito que espera, mas ocasionalmente este fala, ocasionando uma súbita mudança de forma de falar, da terceira pessoa do singular para a primeira, como, por exemplo, estou aqui, papai. Ele diz que quer falar. Sinto-me tão bem e tão feliz. Ele acha tão maravilhoso falar convosco. E assim por diante. No seu melhor, é uma experiência maravilhosa. Uma vez o autor recebeu uma longa série de mensagens referente à sorte futura do mundo, através da mão de sua esposa e de sua voz, no seu próprio grupo doméstico. Ao visitar a Sra. Leonard, nada disse a respeito, nem havia de modo algum dado a conhecer o assunto. Apenas se havia sentado e tomado o bloco onde pretendia tomar notas do que ocorresse, quando seu filho anunciou a sua presença e falou seguidamente durante uma hora.
Durante esse longo monólogo mostrou um íntimo conhecimento de tudo quanto tinha acontecido no grupo doméstico e ainda numerosos detalhes da vida da família, absolutamente desconhecidos da médium. Em toda a entrevista não houve qualquer engano em relação aos fatos, posto houvesse referência a muitos deles. Uma pequena parte dos menos pessoais pode servir de exemplo. Há muito progresso falso no campo mecânico material. Isto não é progresso. Se se constrói um carro para andar 1000 milhas este ano, então se constrói outro para andar o dobro no ano seguinte. Nem por isso é melhor. Desejamos progresso real, a saber, da mente e do espírito e tornar como uma realidade que é um mundo espiritual. Enorme auxílio poderia ser dado do nosso lado, bastando que a gente da Terra se adaptasse para o receber. Mas não podemos forçar o nosso auxílio aos que não estão preparados para ele. Este é o vosso trabalho, preparar a gente para nós. Alguns são tão irremediavelmente ignorantes, mas lançam a semente, mesmo quando não a vedes germinar. O clero é tão limitado em suas ideias e tão amarrado a um sistema já obsoleto. É como se servissem comida velha de uma semana, em vez de recentemente preparada. Sabemos quanto é maravilhoso o Cristo. Sabemos do seu amor e do seu poder. Ele pode ajudar a nós e a vós. Mas o fará acendendo novos fogos e não ciscando sempre as velhas cinzas. Eis o que desejamos: o fogo do entusiasmo nos dois altares da imaginação e do conhecimento. Algumas pessoas afastam a imaginação, que é, muitas vezes, a porta do conhecimento. As igrejas tiveram o ensino certo, mas não o puseram em ação. É preciso ser hábil para demonstrar suas habilidades espirituais de modo prático. O plano em que viveis é um plano prático, no qual aguarda-se que ponhais em prática o vosso conhecimento e a vossa fé. Em nosso plano, conhecimento e fé são ação. A gente pensa uma coisa e imediatamente a põe em prática. Mas na Terra muitos há que dizem que uma coisa é certa, mas nunca fazem. A Igreja ensina, mas não demonstra o seu ensino. Sabeis que por vezes o quadro negro tem utilidade. É o de que precisais. Deveis ensinar e, depois, demonstrar no quadro negro. Assim, os fenômenos físicos são realmente mais importantes. Haverá alguns nesta convulsão. Agora é difícil para nós nos manifestarmos fisicamente, porque a maior massa do pensamento coletivo está contra nós e não a nosso favor. Mas quando se der aquela convulsão, o povo será sacudido de sua cabeça de porco, de sua atitude ignorante e antagônica contra nós, assim se abrindo imediatamente o caminho para uma demonstração mais completa do que a que até agora temos podido dar. Agora é como um muro, contra o qual nos batemos e onde perdemos 90% da nossa força de bater, de tentar descobrir um ponto fraco, nesse muro de ignorância, através do qual possamos ligar-nos a vós. Mas muitos de vós estão cavando e martelando do vosso lado para nos dar entrada. Vós não construístes o muro, estáis ajudando a nossa penetração. Em pouco tempo tê-lo-eis tão enfraquecido que ele se esboroará aí. Em vez de penetrá-lo com dificuldade, emergiremos como um grupo glorioso. Este será o clímax, o encontro do espírito com a matéria. Se a verdade do espiritualismo dependesse apenas da força da senhora Leonardi, o caso seria esmagado, pois ela atendeu centenas de visitas e raramente deixou de lhes dar completa satisfação. Há, entretanto, muitos clarividentes cujos poderes são um pouco inferiores aos da senhora Leonardi, e que talvez fossem iguais a ela, se mostrassem a mesma reserva em seu uso. Não há dinheiro que leve senhora Leonardi a receber mais que 2 clientes por dia, e é talvez por isto que ela mantém a excelência dos resultados. Entre os clarividentes londrinos que o autor usou, o Sr. Walt Peters ocupa lugar de destaque. Uma vez uma grande prova foi dada por seu intermédio, e que foi relatada no outro lugar. Outro excelente em seus dias foi a senhora Annie Brittain.
O autor costumava mandar a essa médium pessoas que tinham perdido parentes durante a guerra e colecionou as cartas nas quais eles narravam a sua experiência. O resultado é notável. Nos primeiros 100 casos, 80 eram de sucesso no estabelecimento de um contato com o objeto de seus desejos. Em alguns casos o resultado era superiormente evidente e dificilmente será superestimado o conforto oferecido aos consulentes. A transformação do sentimento, quando o que aqui fica tem a prova de que a morte não é silenciosa, mas que resta ainda uma voz, falando com uma entonação feliz, pode reanimar uma criatura. Uma senhora escreveu que estava absolutamente determinada a pôr um ponto na vida. Tão chocante e vazia era sua existência, mas deixou a sala da senhora Brittain com esperança no coração. Quando a gente tem notícia de que uma tal médium foi arrastada a uma delegacia de polícia, interrogada por um policial ignorante e condenada por um magistrado ainda mais ignorante, sente que está vivendo um daqueles escuros períodos da história. Assim como a senhora Leonard, senhora Brittain tem o delicado apelido familiar de Bailey. Em suas extensas pesquisas o autor fez muitas relações com essas pequenas criaturas em diversas partes do mundo, encontrando o mesmo caráter, a mesma voz e as mesmas maneiras agradáveis em todas. Essa semelhança parece mostrar, quando se medita sobre o caso, que existe a ação de uma lei em geral. Feda, Bailey, Iris, Harmonia e muitas outras, sussurram com fina voz e o mundo se torna melhor com a sua presença e a sua pregação. Senhorita MacCready é outra notável vidente londrina, pertencente à velha escola e trazendo consigo uma atmosfera de religião que por vezes nos falta. Há muitos outros, mas nenhuma notícia seria completa se não aludisse aos notáveis e elevados ensinos que vêm de Jones e de outros guias da senhora Esther Douden, filha do famoso estudante shakespeariano. Também deve ser feita uma referência ao capitão Bartlett, cujos maravilhosos escritos e desenhos permitiram ao Sr. Bligibon descobrir as ruínas de duas capelas em Glastonbury que se achavam tão enterradas que só o sentido da clarividência lhes poderia marcar a exata posição. Os leitores de Tigatworth e Remembrance compreenderão todo o valor desse notável episódio. Os fenômenos da voz direta diferem da mera clarividência e da falha em transe, por isso que os sons não parecem vir do médium, mas de fora, às vezes de uma distância de alguns metros e continuar quando a boca está cheia de água e, outras vezes, se fazendo ouvir em 2 ou 3 vozes simultâneas. Nessas ocasiões uma trombeta de alumínio é empregada para aumentar a voz, e também, como supõem alguns, para formar uma pequena câmara escura, no qual as cordas vocais então usadas pelo espírito, se podem materializar. É um fato interessante que trouxe muita confusão aos que têm pouca experiência, porque em geral os primeiros sons se assemelham à voz do médium. Isto logo desaparece e a voz ou se torna neutra ou muito parecida com a do morto. É possível que a razão desse fenômeno seja que o ectoplasma com o qual os fenômenos são produzidos seja tirado do médium e, assim, leve algumas peculiaridades dele ou dela, até que o tempo e as forças exteriores tenham o predomínio. Seria bom que o séptico fosse paciente e esperasse o desenvolvimento, pois eu conheci um investigador ignorante e opiniático que jurava que havia fraude apenas porque notava a semelhança das vozes e então estragava toda a sessão com grosserias malucas, quando, se tivesse esperado, teria esclarecido as suas dúvidas. O autor fez experiências com a senhora Aurora ouvindo a voz direta, acompanhada de batidas na corneta, em plena luz, estando a médium sentada a poucos metros de distância. Isto por causa da ideia de que no escuro pode o médium mudar de posição. Não é raro ter 2 ou 3 vozes de espíritos falando ou cantando ao mesmo tempo, o que, por sua vez, é fatal para a teoria da ventriloquia. Também a corneta, que por vezes é pintada com tinta fosforescente, pode ser vista suspensa ao longe, fora do alcance das mãos do médium. Uma vez, em casa do Sr. Denis Bradley,
O autor viu a corneta iluminada girando e batendo no teto, como um vagalume. Depois pediram ao médium, Valiantini, que subisse na cadeira e verificaram que com o braço estendido e segurando a corneta não era possível tocar no teto. Isto foi testemunhado por um grupo de 8 pessoas. Senhora Aure nasceu em Detroit, há uns 50 anos e é talvez mais conhecida na Inglaterra do que qualquer médium americano. A autenticidade de seus poderes pode ser mais bem julgada por uma pequena descrição dos resultados. Uma vez, numa visita à casa de campo do autor, ela se sentou com sua esposa e seu secretário numa sala bem iluminada. Foi cantado um hino e antes de terminada a primeira estrofe juntou-se uma quinta voz de excelente qualidade e continuou até o fim. Os 3 observadores estavam prontos para dizer que a própria senhora Aure estivesse cantando todo o tempo. Na sessão da noite vieram muitos amigos, com todas as possíveis provas de identidade. Um assistente sentiu a aproximação de seu pai, recentemente falecido, que começou pela tosse seca e forte, que aparecera em sua última doença. Discutiu a questão de um legado, de maneira perfeitamente racional. Um amigo do autor, aliás um irascível anglo-indiano, manifestou-se, tanto quanto é possível manifestar-se pela voz, reproduzindo exatamente a sua maneira de falar, dando seu nome, e aludindo a fatos de sua vida material. Outro assistente recebeu a visita de alguém que se dizia sua tia-avó. O parentesco foi negado, mas, perguntando em família, verificou que tinha tido uma tia daquele nome, morta na infância. A telepatia tem que ser afastada da explicação de tais fatos. Ao todo o autor experimentou pelo menos com 20 produtores de voz direta e ficou muito chocado pelas diferenças em volume de som com os diversos médiums. Por vezes é tão fraca que com dificuldade se escuta a mensagem. Há poucas experiências mais tensas e penosas do que aplicar o ouvido para escutar no escuro, perto de nós vozes sussurrantes, esforçadas, entrecortadas, que poderiam significar muito se as pudéssemos distinguir. Por outro lado, o autor conheceu aquilo que deve ser consideravelmente chocante quando, no quarto de um hotel em Chicago, cheio de gente, rompeu uma voz que só poderia ser comparada ao rugido de um leão. O médium nessa ocasião era um esguio rapaz americano, que não podia ter produzido aquele som com os seus órgãos normais. Entre estes 2 extremos podem encontrar-se todas as gradações de volume de vibração. George Valiantini, já mencionado, talvez viesse em segundo lugar, se o autor tivesse de fazer uma lista dos grandes médiums de voz direta, com os quais fez experiências. Ele foi examinado pela Comissão da Científica Americana e pôs por terra a alegação de que um dispositivo elétrico mostrara que ele tinha saído de sua cadeira quando a voz se fez ouvir. O exemplo já oferecido pelo autor, no qual a corneta circulava fora do alcance do médium, é prova positiva de que os resultados certamente não dependem de sua saída da cadeira e que os efeitos não só dependem de como a voz é produzida, mas, principalmente, do que diz a voz. Aqueles que leram Towards the Stars, Rumo às Estrelas, de Dennis Bradley, e o seu livro subsequente, narrando a longa série de sessões em Kingston Valley, podem fazer uma ideia de que nenhuma outra explicação abarca a mediunidade de Valiantini, a não ser que possui, realmente, excepcionais poderes psíquicos. Estes variam muito com as condições, que em geral permanecem bem altas. Como Sr. Aurede, ele não cai em transe, mas, mesmo assim, suas condições não podem ser chamadas normais. Há condições de semitranse que esperam a investigação dos estudiosos no futuro. Sr. Valiantini é, de profissão, um fabricante numa pequena cidade na Pensilvânia. É com trema calmo, delicado e bondoso e como se acha na flor da idade, uma carreira muito útil se abre à sua frente. Como médium de materializações, Johnson, de Toledo, que depois residiu em Los Angeles, permanece só, até onde o autor pôde observar.
Possivelmente o nome de sua esposa poderia ser ligado ao seu, desde que trabalham juntos. A peculiaridade do trabalho de Johnson é que fica inteiramente à vista do grupo, enquanto sua esposa fica de pé junto da câmara e superintende os trabalhos. Quem desejar um relato completo das sessões de Johnson deverá ler do autor a nossa segunda aventura americana, ou Second American Adventure, posto sua mediunidade seja também tratada muito minuciosamente pelo almirante Osborne Moore. O almirante, que se achava entre os grandes investigadores psíquicos, fez muitas sessões com Johnson e obteve a cooperação de um ex-chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que estabeleceu a vigilância e nada encontrou contra o médium. Quando a gente recorda que Toledo era, então, uma cidade limitada, e que às vezes umas 20 personalidades diferentes se manifestavam na mesma sessão, podes imaginar que a personificação apresenta insuperáveis dificuldades. Por ocasião de uma sessão em que se achava o autor, ocorreu um longo desfile de figuras, cada uma por sua vez, vindo da pequena cabine. Eram velhos e moços, homens, mulheres e crianças. A luz de uma lâmpada vermelha era bastante para que se vissem as figuras claramente, mas não para distinguir os detalhes das feições. Algumas das figuras ficaram fora nada menos que 20 minutos e conversaram livremente com o grupo, respondendo às perguntas que lhes eram feitas. Nenhum homem dará a outro um cheque em branco pela honestidade, nem declarará que ele é honesto e o será sempre. O autor apenas dirá que naquela ocasião particular estava perfeitamente convencido da genuína natureza dos fenômenos, e que não tem razões para duvidar disso em qualquer outra ocasião. Johnson é um homem de complexão forte e, posto esteja agora velho, seus poderes psíquicos ainda não são igualados. É o centro de um grupo em Pasadena, perto de Los Angeles, que se reúne semanalmente, para aproveitar de seus notáveis poderes. O finado professor Larkin, astrônomo, era frequentador do grupo e garantiu ao autor na sua completa crença na honestidade da mediunidade. As materializações podem ter sido mais comuns no passado do que no presente. Os que leram livros como de Brackett, Materialized Apparitions ou Theories no Deat, da senhorita Marriott, que o digam. Mas nestes dias as materializações completas são muito raras. O autor estava presente a uma suposta materialização por um tal Thompson, em Nova York, mas as coisas não geraram convicção. Pouco depois o homem foi preso por trapaças, em circunstâncias que não deixam dúvida quanto à sua culpabilidade. Há certos médiuns que, sem se especializarem de nenhuma forma, podem mostrar uma grande variedade de manifestações sobre-humanas. De todos que o autor encontrou daria precedência pela variedade e pela consistência à senhorita Ada Bezinete, de Toledo, nos Estados Unidos, e a Eva Powell, outrora chamada Mertite de Ville, em Gales. Ambas são admiráveis médiuns, e pessoalmente dignas dos maravilhosos dons com que foram dotadas. No caso da senhorita Bezinete as manifestações incluem a voz direta, por vezes 2 ou 3 ao mesmo tempo. Um guia masculino, chamado Dan, tem uma notável voz de barítono e quem quer que o tenha ouvido não duvidará de que seja independente do organismo daquela senhora. Ocasionalmente se junta uma voz feminina, para fazer com Dan um dueto afinadíssimo. Notável assovio, no qual parece que não há pausa para respirar, é outra afeição de sua mediunidade. Assim também a produção de luzes muito brilhantes. Estas parecem pequenos sólidos luminosos, pois o autor, em certa ocasião, fez a curiosa experiência de ter um em seus bigodes. Tivesse aí pousado um grande vagalume e o efeito teria sido o mesmo. As vozes diretas da senhorita Bezinete, ao tomarem a forma de mensagens, separadas do trabalho dos guias, não são fortes e, muitas vezes, são difíceis de ouvir. O mais notável de todos os seus poderes, entretanto, é o aparecimento de rostos de fantasmas, que surgem numa faixa iluminada, em frente ao assistente.
Pareceriam antes máscaras, de vez que não apresentam relevo. Em muitos casos apresentam faces finas, que ocasionalmente se assemelham à do médium, quando a saúde da senhora ou a força do círculo decaem. Quando as condições são boas, são perfeitamente diferentes. Em 2 ocasiões o autor viu faces nas quais poderia absolutamente jurar que uma era de sua mãe e outra de seu sobrinho, Oscar Ornung, jovem oficial morto na guerra. Por outro lado, houve noites em que nenhum reconhecimento claro foi possível obter, embora entre os rostos alguns pudessem ser chamados de angélicos, tal a sua beleza e a sua pureza. No nível da senhorita Bezinette está o Sr. Evan Powell, com a mesma variedade, mas nem sempre com o mesmo tipo de poderes. Os fenômenos luminosos de Powell são igualmente bons. Sua produção de voz é melhor. O autor ouviu vozes de espíritos tão altas quanto as humanas comuns e se recorda de uma ocasião em que 3 falavam ao mesmo tempo, uma Lady Coan, outra Sir James Marchant e uma terceira Sir Robert McAlpine. Os movimentos de objetos são comuns nas sessões de Powell e numa ocasião uma estante de 60 libras foi suspensa durante algum tempo, sobre a cabeça do autor. Evan Powell sempre insiste para ser amarrado fortemente durante a sessão, o que é feito, conforme ele reclama, para sua mesma proteção, de vez que ele não pode ser responsável por seus próprios movimentos, quando se acha em transe. Isto lança um interessante esclarecimento sobre a natureza de algumas mistificações. Há muita evidência, não só de que, inconscientemente, ou sob a influência da sugestão da assistência, pode o médium colocar-se numa posição falsa, mas que forças do mal, sempre perturbadoras ou ativamente opostas ao bom trabalho feito pelo espiritualismo, possam atuar sobre o corpo em transe e levá-lo a fazer uma coisa suspeita, visando desacreditar o médium. Algumas notáveis observações a esse respeito, baseadas na experiência pessoal, foram feitas pelo professor Aldo Nilsson, da Islândia, ao comentar um caso em que um do grupo cometeu uma fraude insensata e, posteriormente, um espírito disse que ela tinha sido praticada por sua ação e instigação. De um modo geral, Evan Powell pode ser considerado como o mais largamente dotado de forças mediúnicas de todos os médiuns na Inglaterra. Ele prega as doutrinas do espiritualismo em pessoa e pelo seu guia ele próprio pode demonstrar quase todas as mediunidades. É pena que o seu negócio como vendedor de carvão no Devonshire não lhe permita uma presença constante em Londres. A mediunidade da escrita nas lousas é uma manifestação notável. Tem em alto grau a senhora Pruden, de Cincinnati, que recentemente visitou a Grã-Bretanha, exibindo suas maravilhosas faculdades a muita gente. O autor fez várias sessões com ela e explicou os métodos minuciosamente. Como a passagem é curta e pode tornar o assunto claro para os não iniciados, eis a sua transcrição. Tivemos a sorte agora de nos pormos em contato com um médium realmente grande. Senhora Pruden, de Cincinnati, que veio a Chicago assistir às minhas conferências. Realizamos uma sessão no Blackstone Hotel, devido à cortesia de seu hóspede, Sr. Omiard, e os resultados foram esplêndidos. É uma senhora idosa, boa e de maneiras naturais. Seu dom especial é a escrita nas lousas, que jamais eu havia examinado. Eu ouvira dizer que havia truques no caso, mas ela estava ansiosa para usar as minhas lousas e permitir que examinasse as suas. Ela prepara uma câmara escura, cobrindo a mesa com um pano e sustenta a lousa debaixo da mesa, enquanto a gente pode segurar a lousa pelo outro lado. Sua outra mão fica livre à vista. A lousa é dupla, tendo entre as duas um pedacinho de lápis. Após uma demora de meia hora começou a escrita. Foi a mais estranha sensação segurar a ardósia e sentir o rumor e a vibração do lápis a riscar dentro delas. Cada um havia escrito uma pergunta num pedaço de papel e o tínhamos posto no chão, cuidadosamente dobrado, debaixo dos panos, para que a força psíquica pudesse ter as adequadas condições para o seu trabalho,
que sempre sofre a interferência da luz. Presentemente cada um de nós recebeu uma resposta dada na lousa à pergunta que havia feito e teve licença para apanhar os papéis e verificar que não haviam sido abertos. A sala naturalmente estava inundada de luz e a médium não podia baixar-se sem que a víssemos. Nessa manhã eu tinha um negócio, em parte espiritual, em parte material, com o Dr. Gilbert, um inventor francês. Em minha pergunta indaguei se ele era perito. A resposta nardosa dizia: acredite no Dr. Gilbert, Kingsley. Eu não havia mencionado na pergunta o nome do Dr. Gilbert, nem havia dito nada a respeito à Sra. Pruden. Minha esposa recebeu uma longa mensagem assinada por uma amiga querida. O nome era a sua verdadeira assinatura. Em conjunto era uma demonstração absolutamente convincente. Batidas agudas e claras sobre os móveis acompanharam continuamente a nossa conversação. O método geral e o resultado são os mesmos que são usados pelo Sr. Pierre Keller, dos Estados Unidos. O autor não conseguiu uma sessão com esse médium, mas um amigo que o obteve conseguiu resultados que põem a verdade dos fenômenos acima de qualquer questão. Em seu caso recebeu resposta a perguntas postas dentro de envelopes, de modo que a explicação favorita de que, de certo modo, o médium vê as tiras de papel, fica eliminada. Quem quer que tenha assistido a Sra. Pruden saberá, pois, que ela jamais se abaixa e que os pedaços de papel ficam aos pés do assistente. Uma notável forma de mediunidade é a da bola de cristal, na qual as figuras se tornam visíveis aos olhos do assistente. O autor só encontrou esta uma vez, através da mediunidade de uma senhora do Yorkshire. As figuras eram nítidas, bem definidas e separadas por intervalos de uma névoa. Não pareciam revelar qualquer acontecimento passado ou futuro, consistiam de vistas, pequenos rostos, e outros objetos semelhantes. Eis algumas das variadas formas das forças do espírito, que nos foram dadas como um antídoto ao materialismo. As mais altas formas não são as físicas, mas as que se encontram em inspirados escritos de homens como Davis, Stanton Moses ou Darwin. Nunca é por demais repetido que o mero fato de que a mensagem nos vem de maneira pré-natural seja uma garantia de elevação e de verdade. A criatura ensimismada e convencida, de raciocínio vulgar, e o mistificador consciente também existem no lado invisível da vida, e todos eles podem transmitir as suas valiosas comunicações através de agentes invigilantes. Tudo deve ser medido e pesado e muita coisa deve ser posta de lado, enquanto o que restar deve ser digno de nossa mais respeitosa atenção. Mas mesmo o melhor não pode ser a última palavra, deve ser muitas vezes emendado, como no caso de Stanton Moses, quando atingiu o outro lado. Aquele grande mestre admitiu, através da Sra. Piper, que havia pontos sobre os quais ele tinha sido mal informado. Os médiuns mencionados foram escolhidos como tipos de suas várias classes, mas há muitos outros que mereceriam um registro minucioso, se houvesse espaço. O autor fez diversas sessões com Sloan e com Phoenix, de Glasgow, ambos com notáveis poderes, que cobrem quase toda a escala dos dons espirituais e são, ou foram, homens de fora do mundo, com uma santa despreocupação pelas coisas desta vida. Sra. Falconer, de Edimburgo, é também uma médium de transe de força considerável. Da geração anterior o autor experimentou a mediunidade de Usk e de Cradock, os quais tiveram horas intensas e horas de fraqueza. Sra. Susana Rhys também deu boas provas no setor físico, bem como Sra. Wagner, de Los Angeles, enquanto entre os amadores John Ticknor, de Nova York, e Sr. Nugent, de Belfast, estão nos primeiros voos do transe mediúnico. Em conexão com John Ticknor, o autor pode citar uma experiência feita e referida nos procedimentos da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, um organismo que no passado foi dirigido quase que por opositores, como seu parente da Inglaterra. Neste exemplo,
O autor fez um registro cuidadoso da pulsação, quando o Sr. Tiquenor estava em estado normal, quando manifestava o Coronel Lay, um de seus guias espirituais, e quando se achava sob a influência de Black Hawk, um guia pele vermelha. As respectivas figuras eram 82, 100 e 118. A Sra. Johnson é outra médium de resultados desiguais, mas que nas melhores condições tem um admirável poder de voz direta. O elemento religioso está ausente de suas sessões e a mocidade alegre do norte que se manifesta cria uma atmosfera que diverte os assistentes, mas que choca aqueles que vêm às sessões com sentimentos solenes. A profunda voz escocesa do guia de Glasgow, David Guide, que em vida fora um médium famoso, está isenta de imitação pela garganta de uma mulher, e as suas observações são cheias de dignidade e de sabedoria. O reverendo Dr. Lamont assegurou-me que do Guide, numa dessas sessões, lhe havia lembrado um acidente que entre ambos ocorrera em vida, o que é prova suficiente da realidade da individualidade. Não existe fase mais dramática e curiosa do fenômeno psíquico do que o transporte. É tão surpreendente que é difícil convencer a um séptico quanto à sua possibilidade e mesmo os espiritualistas dificilmente acreditam nele até que lhes venham as provas. O primeiro contato do autor com o conhecimento oculto foi em grande parte devido ao finado general Draison que, naquele tempo, vai para 40 anos, recebia, através de um médium, uma grande quantidade de transportes muito curiosos. Lâmpadas hindus, amuletos, frutas frescas e outros objetos. Fenômeno tão interessante e tão fácil de simular era muito para um principiante e retardou o progresso em vez de o acelerar. Contudo, desde então o autor encontrou o editor de conhecido jornal, que usou o mesmo médium, depois da morte do general Draison e continuou, sob rígidas condições, a receber semelhantes transportes. Assim, o autor foi forçado a reconsiderar o seu ponto de vista e acreditar que tinha subestimado a honestidade do médium e a inteligência do assistente. Sr. Bailey, de Melbourne, parece ser um notável médium de transporte, e o autor não acredita na sua suposta mistificação em Grenoble. O próprio relato de Bailey é que foi vítima de uma conspiração religiosa e, à vista da longa série de sucessos, é mais provável isto do que ele tenha, de maneira misteriosa, escondido um pássaro vivo na sala da sessão, na qual ele sabia que iria ser despido e examinado. A explicação dos pesquisadores psíquicos de que o pássaro estava escondido em seu intestino é um supremo exemplo dos absurdos que a incredulidade pode produzir. Uma vez o autor fez uma experiência de transporte com Bailey que é impossível de explicar de outra maneira. Ela foi assim descrita. Então colocamos Bailey a um canto da sala, baixamos as luzes sem as apagar, e esperamos. Quase no mesmo instante ele respirou profundamente, como se em transe e logo disse algo numa língua estranha, para mim incompreensível. Um de nossos amigos, o Sr. Kojani, reconheceu-a como indiana e logo respondeu, algumas sentenças foram dialogadas. Então a voz disse em inglês que era um guia hindu, acostumado a fazer transportes com o médium e que esperava poder trazer um para nós. Ei-lo aqui, disse momentos depois, e a mão do médium se estendeu com alguma coisa. As luzes foram aumentadas e verificamos que era um perfeito ninho de pássaro, lindamente construído de fibras muito finas, misturadas com musgo. Tinha cerca de 2 polegadas de altura e nada indicava que tivesse havido truque. Tinha cerca de 3 polegadas de largura. Nele estava um pequeno ovo branco, com pequenas pintas castanhas. O médium, ou antes o guia hindu, agindo através do médium, colocou o ovo na palma de sua mão e o quebrou, derramando-a clara. Não havia traços de gema. Não nos é permitido interferir com a vida, disse ele. Se o ovo tivesse sido fertilizado não poderíamos tê-lo trazido. Estas palavras foram ditas antes de quebrar, de modo que ele sabia em que condições estava o ovo, o que certamente é notável. De onde o trouxe? Perguntei eu.
Da Índia. Que pássaro é este? É chamado lapardal da floresta. Fiquei com o ninho e passei uma manhã com o Sr. Chubby, do museu local, para verificar se realmente o ninho era de tal pássaro. Parecia muito pequeno para um pardal indiano. Entretanto, não podíamos classificar nem o ninho nem o ovo entre os tipos australianos. Outros ninhos e ovos transportados pelo Sr. Boyley têm sido identificados. Certamente é um bom argumento que, enquanto tais pássaros tenham que ser importados e comprados aqui, na verdade é um insulto à razão admitir que ninhos e ovos frescos também sejam encontrados no mercado. Assim, apenas posso garantir a extensa experiência e os elaborados ensaios do Dr. McCarthy de Sydney e afirmar que acredito que na ocasião o Sr. Bailey foi um verdadeiro médium, com um notável dom de transporte. É justo declarar que quando voltei a Londres levei um dos tijolos assírios de Bailey ao Museu Britânico e que aí declararam que era falso. Inquérito posterior mostrou que tais falsificações são feitas por judeus num subúrbio de Bagdade, e, até onde se sabe, somente ali. Assim, a coisa não está muito mais adiantada. Para o trabalho de transporte, pelo menos, é possível que a peça falsificada, impregnada de reciente magnetismo humano, é mais fácil de ser manejada do que o original, tirado de um monumento. Bailey produziu pelo menos uma centena desses objetos e nenhum funcionário da alfândega informou como eles poderiam ter entrado no país. Por outro lado, Bailey me disse claramente que os tabletes tinham passado pelo Museu Britânico, de modo que temo não poder harmonizá-lo com a verdade. E nisto está a maior dificuldade para decidir o caso. Mas a gente deve lembrar sempre que a mediunidade de efeitos físicos não tem conexão, desta ou daquela maneira, com o caráter da pessoa, do mesmo modo que os dotes poéticos. Os críticos esquecem, ao citar continuamente a impostura de Bailey, que imediatamente antes da experiência de Grenoble ele havia suportado uma longa série de testes em Milão, no curso dos quais os investigadores tomaram a extrema e injustificável medida de vigiar o médium secretamente, quando no seu próprio quarto de dormir. A comissão composta de 9 homens de negócio e de doutores, não achou nenhuma falha em 17 sessões, mesmo quando o médium foi posto num saco. Essas sessões duraram de fevereiro a abril de 1904. E foram minuciosamente discutidas pelo professor Marzorati. À vista de seu sucesso, muito mais foi feito na acusação na França. Se a mesma análise e o mesmo cepticismo fossem mostrados contra as mistificações como são mostrados contra os fenômenos, a opinião pública seria dirigida mais justamente. O fenômeno de transporte parece tão incompreensível às nossas mentes que certa vez o autor perguntou a um espírito guia se ele podia dizer algo que lançasse luz sobre o assunto. A resposta foi: isto envolve alguns fatores que estão acima da ciência humana e que não podem ser esclarecidos. Ao mesmo tempo vocês devem tomar como grosseira analogia o caso da água que se transforma em vapor. Então esse vapor, que é invisível, pode ser conduzido para qualquer lugar, para ser apresentado na forma visível da água. Isto é, como se vê, antes uma analogia do que uma explicação, mas pelo menos parece apta. Deveria acrescentar-se, como foi referido na explicação, que não só o Sr. Stanford, de Melbourne, como também o Dr. McCarthy, um dos primeiros médicos de Sydney, realizaram uma série de experiências com Bailey e ficaram convencidos da legitimidade de seus poderes. De modo algum os médiuns citados esgotam a lista daqueles com que o autor teve oportunidade de fazer experiências, e ele não deve deixar o assunto sem aludir ao ectoplasma de Eva, que ele teve entre os dedos, ou às brilhantes luminosidades de Frau Silbert, que ele viu sair como uma coroa cintilante de sua cabeça.
Ele espera que já tenha sido dito bastante para mostrar que a série de grandes médiuns não se acaba para quem quer que diligencie a sua procura seriamente e igualmente para assegurar ao leitor que estas páginas são escritas por alguém que não mediu sacrifícios para ganhar o conhecimento prático daquilo que estuda. Quanto à acusação de credulidade invariavelmente dirigida pelos não receptivos contra quem quer que tenha uma opinião positiva sobre este assunto, o autor pode solenemente confessar que, no curso de sua longa carreira como investigador, não pode recordar um único caso em que tenha sido mostrado claramente que ele se havia enganado sobre qualquer ponto sério, ou tenha dado um atestado de honestidade a uma realização que posteriormente ficasse provado que era desonesta. Um homem crédulo não passa 20 anos lendo e fazendo experiências antes de chegar a conclusões fixas. Nenhum relato de mediunidade de efeitos físicos seria completo se não aludisse aos notáveis resultados obtidos por Margery, nome adotado para efeito público pela senhora Crandon, a bela e dotada esposa de um dos primeiros cirurgiões de Boston. Esta senhora mostrava poderes psíquicos há alguns anos e o autor teve a oportunidade de chamar para o seu caso a atenção da Comissão do Scientific American. Assim fazendo, sem o quereis expôs a muitos aborrecimentos, que eram suportados com extraordinária paciência por ela e pelo marido. É difícil dizer o que era mais aborrecido, Sion Denis, o mágico, com as suas intempestivas e ignorantes teorias de fraude, ou os tais cientistas assistentes, como o professor McDougall, de Harvard, que, depois de 50 sessões e de assinar outras tantas atas, no fim de cada sessão, endossando as maravilhas registradas, ainda se sentia incapaz de fazer um julgamento, contentando-se com vagas deduções. O negócio não foi salvo pela interferência do Sr. J. Ding. Uau, da SPR de Londres, que proclamava a verdade da mediunidade em cartas particulares cheias de entusiasmo, mas negava sua convicção em reuniões públicas. Esses supostos especialistas saíram da história com pouco crédito. Em compensação, mais de 200 assistentes de bom senso tiveram bastante sabedoria e honestidade para exprimir realmente em depoimento aquilo que aos seus olhos se passara. Deve o autor declarar que pessoalmente experimentou com a senhora Crandon e ficou satisfeito tanto quanto podia numa sessão, quanto à verdade e à variedade de suas faculdades. O guia, neste caso, se diz Walter, irmão falecido daquela senhora, e mostra uma personalidade muito marcada, com um grande senso de humor e considerável domínio de linguagem irônica. A produção da voz é direta, uma voz máscula, que parece atuar a poucas polegadas em frente ao rosto do médium. As forças têm sido progressivas, aumentando continuamente, até que agora alcançaram quase todas as variedades de mediunidade. O toque de campainhas elétricas sem contato tem sido feito ad nauseam, de tal maneira que se poderia pensar que ninguém, a não ser um surdo como uma pedra ou um especialista, não tivesse mais dúvidas. Movimento de objetos à distância, luzes espirituais, soerguimento de mesas, transportes, e, finalmente, a clara produção de ectoplasma em boa luz vermelha tem ocorrido frequentemente. O paciente trabalho do Dr. Crandon e de sua senhora certamente será recompensado e seus nomes viverão na história da ciência psíquica, bem como, numa categoria diferente, os de seus detratores. De todas as formas de mediunidade a mais alta e valiosa, quando pode ser controlada, e a da escrita automática, de vez que nesta, quando na forma pura, se nos afigura um método direto de obtenção de ensinos do além. Infelizmente é um método que se presta muito facilmente para decepções, de vez que é certo que o subconsciente do homem tem muitos poderes com os quais ainda estamos pouco acostumados. É impossível também aceitar qualquer escrita automática com absoluta confiança como uma informação 100% de verdade do além. O vidro opaco ainda coa a luz que o atravessa, e o organismo humano jamais será um cristal transparente. A
A veracidade de qualquer comunicação particular dessa escrita deve depender não de meras afirmações, mas de detalhes corroborantes, da dissemelhança geral da mente do escritor e de sua semelhança com a do suposto inspirador. Quando, por exemplo, se no caso do finado Oscar Wilde, obtivemos longas comunicações que não só são características de seu estilo, mas que contêm frequentes alusões a obscuros episódios de sua própria vida e que, finalmente, são escritas com a sua própria caligrafia, deve admitir-se que a evidência é superiormente forte. Há um grande derrame de tais escritos presentemente em todos os países de língua inglesa. São bons, maus, indiferentes, mas os bons contêm muita matéria que encerra os traços da inspiração. O cristão e o judeu bem podem se perguntar por que partes do Velho Testamento, ao que se pensa, assim teriam sido escritas, enquanto os modernos exemplos devam ser tratados com desprezo. E foi-lhe trazida uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, etc. 2 Crônicas, 21:12. Isto é uma das muitas alusões que mostram o antigo uso, neste particular, da comunicação de espíritos. De todos os exemplos de data recente, nenhum se compara em grandeza e dignidade com os escritos do reverendo George Valois, cuja grande obra A Vida Além do Véu, de Life Bem Onde Veio, deve ter uma influência tão permanente quanto a de Swedenborg. Um ponto interessante, focalizado pelo Dr. J. Wood, é que nos mais sutis e complexos pontos há uma grande semelhança no trabalho destes dois videntes, e tanto mais quanto se sabe que Valois é muito familiarizado com os escritos do grande mestre sueco. George Valois é uma figura tão destacada no espiritualismo moderno que algumas notas a seu respeito não estariam fora de propósito. Nasceu em Birmingham em 1869 e foi educado no Midland Institute e no Queen's College, em Birmingham. Depois dos curatos de Seafort, Fairfield e da Baixa Scotland Yard, divisão de Liverpool, onde teve uma grande experiência entre os pobres, tornou-se vigário de Orford, perto de Warrington, onde a sua energia conseguiu erguer uma nova igreja. Aí ficou 20 anos, trabalhando em sua paróquia, que muito apreciava o seu ministério. Surgiram então algumas manifestações psíquicas e, finalmente, foi ele compelido a exercer as suas próprias forças latentes na escrita inspirada, inicialmente como se viesse de sua própria mãe, depois continuada por alguns espíritos elevados ou anjos, que tinham vindo em seu cortejo. No todo elas constituem uma descrição da vida após a morte e um corpo filosófico e de conselhos das fontes invisíveis, que o autor se afigura possuir todos os sinais íntimos de uma origem elevada. A descrição é digna e amena, feita no inglês ligeiramente arcaico, que lhe dá um sabor muito característico. Alguns extratos desses escritos apareceram em vários jornais, atraindo mais atenção por serem da pena do vigário de uma igreja estabelecida. Finalmente Lord Northcliffe chegou notícia do manuscrito. Ele ficou muito impressionado com o assunto e com a recusa do autor em receber qualquer remuneração por sua publicação. Esta foi feita semanalmente no jornal de Lord Northcliffe, o Weekly Dispatch, e nenhuma outra coisa contribuiu, mais que esta, para o mais alto ensino do espiritualismo diretamente às massas. Incidentalmente foi demonstrado que a política da imprensa no passado tinha sido não só ignorante e injusta, mas redondamente equivocada do baixo ponto de vista do interesse material, pois a circulação do dispatch cresceu enormemente durante a publicação daqueles escritos. Tais coisas, entretanto, ofenderam muito a um bispo muito conservador, e Sr. Valois achou-se, como todos os reformadores religiosos, como objeto de desagrado e sofreu uma velada perseguição dos superiores de sua igreja. Com essa força impulsionária e com o impulso perante toda a comunidade espiritualista, ele abandonou a igreja e entregou-se, com a família, à mercê do que a providência lhe reservasse,
Sua corajosa esposa concordou inteiramente com ele num passo que não era fácil para um casal que passara da mocidade. Depois de um giro de conferências na América e um outro na Inglaterra, Valiant está atualmente presidindo uma congregação espiritualista em Londres, onde o magnetismo de sua presença atrai uma assistência considerável. Num excelente retrato, assim Sr. David Gould fala sobre Valiant. A figura alta e fina do ministro, sua face pálida e ascética, iluminada por grandes olhos, luminosos de ternura e de humor, sua atitude modesta, suas palavras calmas carregadas de magnetismo e de simpatia, tudo isto dava a justa medida da espécie de homem que é ele. Revelavam uma alma de rara devoção, que se mantinha sã e doce por um bondoso senso de humor e por uma visão prática do mundo. Parecia mais carregado pelo espírito de Erasmo ou de Melanchthon do que pelo áspero Lutero. Talvez hoje a igreja não precise de Lutero. Se o autor incluiu esta pequena notícia ante a sua existência pessoal, é porque foi honrado por uma estreita amizade de Valiant e ficou em condições de poder estudar e garantir a realidade de seus dotes psíquicos. O autor acrescentaria que teve a sorte de ouvir a voz direta numa sessão com sua esposa. A voz era profunda, máscula, vinda de alguns pés acima de nossas cabeças e murmurando apenas um curto mas bem audível cumprimento. É de esperar que com um ulterior desenvolvimento melhores resultados sejam obtidos. Durante anos o autor, em seu grupo doméstico, tem obtido mensagens inspiradas, através da mão e da voz de sua esposa, as quais têm sido da maior elevação e, muitas vezes, da mais evidente natureza. São, entretanto, muito pessoais e íntimas para serem discutidas num exame geral do assunto. 23. O espiritualismo e a guerra. Muita gente jamais tinha ouvido falar de espiritualismo antes do período em que se iniciou em 1914. Quando de súbito o anjo da morte penetrou em muitos lares. Os adversários do espiritualismo acharam mais conveniente considerar o cataclismo mundial como a causa principal do crescente interesse na pesquisa psíquica. Esses oponentes inescrupulosos também disseram que a defesa do assunto, feita pelo autor, bem como por seu ilustre amigo, Sir Oliver Lodge, era devida ao fato de cada um ter perdido um filho na guerra. Daí deduzindo que o pesar lhes havia reduzido a capacidade de crítica e os levado a pensar em coisas que não aceitariam em períodos normais. O autor já refutou muitas vezes essa grosseira mentira e mostrou o fato de suas investigações datarem de 1886. Por sua vez, assim se exprime Sir Oliver Lodge. Não se deve pensar que meu ponto de vista tenha mudado apreciavelmente desde esse acontecimento e com as experiências particulares relatadas nas páginas que se seguem. Minha conclusão foi sendo formada gradativamente, durante anos, posto que, sem dúvida, baseada em experiências da mesma espécie. Mas o acontecimento fortaleceu e liberou o meu testemunho. Agora posso ligar-me com minha experiência pessoal, e não com a alheia experiência. Enquanto se dependia de provas relacionadas, ainda que indiretamente, com a desolação da morte dos outros, tínhamos que ser reticentes e cautelosos e, em alguns casos, silenciar. Somente por permissão especial certos fatos poderiam ser mencionados, e essa permissão, em alguns casos importantes, não poderia ser obtida. Então as minhas deduções foram as mesmas de hoje, mas agora os fatos me pertencem. Se é verdade que, antes da guerra, o espiritualismo contava seus seguidores em milhões, não há dúvida que o assunto não era compreendido pelo mundo em geral, nem mesmo reconhecido como um fato. A guerra mudou tudo isto. As mortes ocorreram em quase todas as famílias, assim despertando um súbito interesse concentrado na vida após a morte. A gente não só perguntava, se um homem morrer viverá de novo? Procurava, ansiosa, saber se era possível comunicação com os entes queridos que haviam perdido. Procurava-se o toque da mão destruída e o som da voz que emudecera.
Não só milhares de pessoas investigaram diretamente, mas, como no início do movimento, a primeira tentativa era feita pelos que haviam partido. A imprensa era incapaz de resistir à pressão da opinião pública e muita publicidade foi feita de casos de soldados que voltavam e, em geral, da vida após a morte. Neste capítulo apenas uma ligeira referência será feita às diferentes maneiras pelas quais o mundo espiritual se manifestou nas várias fases da guerra. O próprio conflito fora predito muitas vezes. Soldados mortos se mostravam em casa e davam avisos de perigo aos seus camaradas no campo.